Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aulinha boa, né? Sobre gestão de recursos humanos. Na aula de hoje eu queria abordar com vocês aí alguns assuntos que são, apesar de preliminares, de grande relevância para o desdobramento e para o aprofundamento dos assuntos que nós vamos tratar mais adiante, ok? Então, sem muitas delongas, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento. Sei que vocês já devem estar de saco cheio de falar sobre planejamento, né? Porque a gente vem falando desde o módulo de gestão de negócios. Porém, pessoal, tem uma questão importante. Se vocês perceberem ao longo dos módulos, eu trago sempre enfoques diferentes em relação ao planejamento. E que enfoques são esses? São os enfoques que estão relacionados ao módulo que a gente está tratando. Então, hoje nós vamos falar de planejamento, porém com uma visão a partir do RH. No módulo passado nós falamos sobre planejamento com uma visão a partir da indústria. Anteriormente nós falamos sobre planejamento com uma visão a partir da logística. Então, por isso que eu sempre trago o planejamento, porque ele é de extrema importância em todas as áreas da gestão que vocês forem atuar. Então nós falaremos um pouco sobre o que é o planejamento, aprofundaremos um pouco mais sobre as 3 esferas do planejamento. Depois nós falaremos um pouco sobre estratégia, que é um conceito também que vocês estão acostumados já, mas dessa vez falaremos da estratégia dentro do RH e da influência da estratégia e da importância da estratégia no RH. E aí nós começaremos a falar sobre gestão de pessoas e finalizaremos aí com alguns desafios da estratégia de RH, ok? Bom, então vamos lá! Primeiro passo para a gente entender, pessoal, é sobre o ato do planejamento, né? Então, o que é um planejamento? Toda vez que a gente for executar alguma coisa, é muito importante que a gente planeje antes, né? Eu tenho acompanhado alguns gestores que estão tendo muita dificuldade para viver em um período de crise. E por que esses gestores estão com dificuldades? Porque eles já não conseguiam fazer planejamento sobre o desenvolvimento das atividades de suas equipes. Então eles já tinham dificuldade em planejar antes da crise, antes da pandemia. Agora, dentro do período de pandemia, eles estão completamente perdidos. Por quê? Como eles não planejaram antes, eles não conseguiram fazer o que a gente chama de simulação de cenário para tomadas de decisão. O que é uma simulação de cenário? Quando você vai fazer o seu planejamento, é muito importante você levar em consideração minimamente 3 cenários possíveis. Então, você faz o planejamento realista, aí você tem um cenário otimista e você tem um cenário pessimista. Quando você vai fazer o planejamento, o que é importante entender dentro do planejamento? O planejamento é um serviço de preparação de um trabalho. Então, seja de uma tarefa, do que for, você precisa estabelecer quais são os métodos de desenvolvimento desse trabalho, você precisa estabelecer quais são as ferramentas necessárias, você precisa estabelecer qual que é a meta, qual que é o objetivo, né, que você tem que atingir no final, qual que é o resultado que você tem que entregar no final, e tudo isso estará... E você precisa estabelecer também qual que é o tempo, né? E tudo isso estará embasado no quê? No que a gente estudou na aula passada, que é missão, visão e valores da empresa, certo? Então, para você fazer o planejamento, você tem que ter muita clareza sobre missão, visão e valor da empresa, que a gente já estudou na aula passada. Se você não assistiu, te convido a voltar na aula da semana passada para você entender um pouco melhor sobre missão, visão e valores, tá? E aí, quando você vai traçar um cenário, você vai simular um cenário, é muito bom que você tenha clareza desses atributos que são necessários para o planejamento, né? Então, é muito bom que você tenha clareza sobre método, sobre prazo, sobre objetivo, sobre ferramenta, sobre pessoas. Tendo isso muito claro, aí você vai traçar qual que é o objetivo realista. Então, o que é possível de acontecer? O que eu acho que vai acontecer? E aí, professor, como que eu faço um planejamento? Como que eu traço um cenário realista? Você vai se basear nas informações que você tem
sobre o que você precisa desenvolver, tá? Então, vamos supor que eu esteja chegando agora para dar aulas para uma turma. Eu preciso entender qual é essa turma. Aliás, não vou usar exemplo de sala de aula, não. Vamos supor que eu estou abrindo uma loja... estou abrindo uma padaria em um bairro residencial. Ok? Estou abrindo uma padaria em um bairro residencial. Aí eu quero fazer a estimativa das minhas vendas para os próximos 6 meses. Onde que eu vou buscar a informação? Então, primeiro, eu vou sondar para ver quem são meus concorrentes, entender se tem outras padarias ali. Ok. Depois que eu fizer essa sondagem, eu preciso analisar a densidade das casas que eu tenho. Então, eu vou analisar. Eu tenho mais casa ou eu tenho mais prédio? Né? Vamos supor que a gente tenha bastante prédio. Então, a gente tem um acúmulo maior de pessoas. Potencialmente, eu tenho mais clientes. Eu vou analisar também a rotina dessas pessoas. Então, essas pessoas elas saem de manhã e vão direto para o trabalho, ou essas pessoas têm o hábito de comprar pão na padaria? Nossa, professor, é difícil. Como é que eu vou descobrir isso? É simples. Analise a faixa etária dessas pessoas. Geralmente, quando você tem um público com uma faixa etária mais velha, significa que essas pessoas têm mais tempo. Então você pega um público mais idoso, se o seu bairro for um bairro de idoso, significa que você tem mais tempo. O idoso tem mais tempo porque ele já se aposentou. Em contrapartida, se eu tenho um público mais jovem, na casa entre 20 e 40 anos, significa que essas pessoas têm menos tempo. Ok? Ambos são potenciais clientes, que fique claro. Eu quero atender ambos. Só que o idoso, ele vai lá, ele vai comprar pão todos os dias, ele vai voltar para casa dele e vai tomar café com a sua família de uma maneira muito tranquila. Aquela pessoa que está na faixa dos 20, 30, 40 anos, ele vai passar correndo na padaria de manhã, vai tomar lá um café preto ali puro ou um café com leite, vai pedir um pão na chapa, em 15 minutos ele precisa que a vida dele seja resolvida. Então, por aí a gente já começa a ter informações suficientes para um planejamento. E aí você vai fazer os devidos cálculos ali de acordo com a população que você tiver naquele bairro. Você vai pensar, bom, eu acredito, baseado nesses números, que eu deva vender 100 pães por dia. Então, pronto, defini, né? Tô falando para o planejamento de uma padaria nova, porque se essa padaria já existir há 100 anos, nossa, 100 anos é muito, né? Se essa padaria já existir há 10 anos e você estiver comprando a padaria, você vai pegar o histórico de vendas dessa padaria e você vai ter uma ideia de quanto essa padaria vende. Então, você vai ter um cenário realista. Então, o cenário realista é baseado dessa forma. Agora, um cenário otimista. Então, se eu estava planejando, se no cenário realista eu vou vender 100 pães por dia, no cenário otimista, eu vou vender 150 pães por dia. Então, está superando a minha expectativa. No cenário pessimista, eu vou vender 50 pães por dia. Está muito abaixo da minha expectativa. E aí, eu traço planos com decisões a serem tomadas de acordo com os 3 cenários. Então, você está montando uma cartilha de planejamento, né? Então, eu defino que se a realização do meu planejamento nos próximos 6 meses for no cenário pessimista, significa que eu terei que ter somente 3 funcionários porque eles vão dar conta do atendimento. Significa que eu vou ter um mix de produtos, somente 10 produtos que eles vão dar conta. Se for realista, eu vou ter que ter 8 funcionários e 20 produtos. Se for otimista, eu vou ter que ter 15 funcionários e 30 produtos. E aí você começa a acompanhar. Se você perceber que o cenário que está se moldando é um cenário pessimista, você precisa tomar algumas atitudes para corrigir a rota para que ele seja no mínimo realista, para que você consiga executar o seu planejamento no mínimo realista. Então você vai tomando algumas decisões. Você corta custo de um lado, você aumenta o custo do outro lado, você descobre que as pessoas não entram na sua padaria, por exemplo, porque aí você tem que
Vai lá, usa o gráfico de Chikawa para entender o problema. Aí você descobre que as pessoas na verdade não entram na sua padaria. Então você, poxa, essas pessoas não entram na minha padaria, então eu vou sair da padaria. Eu vou vender lá na rua, vou colocar alguém lá na rua. Eu vou fazer uma panfletagem, eu vou fazer uma promoção, eu vou participar de um evento, eu vou fazer uma ação dentro da feira que existe no meu bairro, eu vou fazer uma ação dentro de um condomínio que tem no meu bairro para chamar a atenção das pessoas. Eu vou, sei lá, vou começar a pegar encomenda para as festas que acontecem no meu bairro, fazer uma parceria com o buffet, vou fazer uma parceria com a loja de calçado, vou fazer uma parceria onde eu entregue um brinde e as pessoas saibam que a minha padaria existe. Eu vou começar a trabalhar pelo WhatsApp, vou mandar mensagem para as pessoas através do WhatsApp, vou fazer uma promoção no Instagram, vou utilizar o Facebook. Então, notem que existe uma infinidade de possibilidades de decisões para você poder tomar de acordo com o cenário que for se realizando. Então, se o cenário for pessimista, você vai ter que tomar essas decisões. Se o cenário for otimista, show de bola, segue a vida, e aí você vai ter que tomar outras decisões que são muito mais fáceis, ok? Então, quando a gente fala de planejamento, estamos falando de traçar previsões baseada em informações que você detém sobre o que você vai executar. Beleza? Só que o planejamento, ele tem 3 esferas, ok? Eu tenho a esfera estratégica, eu tenho a esfera tática e eu tenho a esfera operacional, tá? E aí, cada esfera tem a sua característica. Tá? Cada esfera, por exemplo, vai ter a sua meta para o atingimento do objetivo no final, ok? Então, vamos explorar um pouco cada uma das esferas, tá? Vamos de cima para baixo, o que encontrei, porque é mais fácil de entender, né? Vamos de cima para baixo. Então, quando a gente fala do planejamento estratégico, a gente precisa deixar muito claro porquê das coisas. Então, se você coloca que na sua missão você quer ter o melhor pão do bairro, né? Então, na sua missão, você quer ter o melhor pão do bairro. Por quê você quer ter o melhor pão do bairro? Quando? Quando que você tem que ser reconhecido pelos seus clientes como o melhor pão do bairro? Então, é muito importante você deixar muito claro o porquê na esfera estratégica. E é importante porque a esfera estratégica ela vai impactar em toda a empresa. Tudo que é feito na esfera estratégica da empresa, você vai ter impactos diretos na empresa toda. E quem é que toma as decisões estratégicas, né? É o dono da empresa. Se for uma empresa muito grande, é o presidente, são os sócios, os diretores, o conselho de uma empresa, né? Então, são essas pessoas, são esses cargos aí, essas posições que vão tomar as decisões estratégicas da empresa. E é importante ter clareza de que, quando a gente fala do nível estratégico, estamos falando sempre de longo prazo, né? Antigamente, as empresas faziam planejamento estratégico para 10 anos. Porque a nossa sociedade, o mundo era muito mais estático, né? As coisas demoravam muito mais tempo para poder mudar. Se você analisar a história do ser humano, nos últimos 500 anos, você pegar 500 anos de história, você vai perceber que as coisas mudavam muito lentamente. Se você pegar 200 anos de história, as coisas começaram a mudar muito mais rápido. Se você pegar 100 anos de história, você tem um passo muito mais acelerado. Se você pegar os últimos 50 anos, esse ritmo é quase perdido. Você não consegue acompanhar. Agora, se você pegar os últimos 20 anos, aí nós estamos vivendo num mundo de altíssima complexidade. Por que eu estou falando de altíssima complexidade? Por conta do avanço da internet. Ok? Eu estava assistindo uma palestra essa semana em uma grande universidade de administração. Estava assistindo através do YouTube, é lógico. E a palestrante, que é uma especialista em inovação, ela estava dizendo que existe um estudo americano que fala que a banda de internet ela dobra... Ai meu Deus, e agora, hein?
a banda de internet ela dobra mensalmente, se eu não me engano, ou bimestralmente. O que isso quer dizer? Que a cada mês a capacidade de tráfego de internet que existe no mundo, ela dobra. E qual que é o impacto disso? Toda vez que a gente tem uma dobra da capacidade de acesso à internet, da capacidade de tráfego à internet, na verdade, não é capacidade de acesso, capacidade de tráfego. Toda vez que a gente tem uma dobra da capacidade de tráfego, significa que o mundo fica mais complexo. Porque se a gente voltar na década de 90, por exemplo, que foi o grande boom da internet, nós tínhamos uma internet de escada, que o tráfego era de 56 kbps. Pessoal, 56 kbps era suficiente para a gente mandar um olá, uma mensagem de texto, no ICQ, ou no Messenger depois, um pouco mais tarde. E demorava para a pessoa receber do outro lado. Hoje, nós temos tráfegos aí de 300, 400, 500 megas. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que agora, por exemplo, você consegue assistir uma aula ao vivo em tempo real. Então, no mesmo momento que eu ergo meu braço, você enxerga meu braço sendo erguido. Quer dizer que hoje nós conseguimos fazer uma cirurgia do outro lado do mundo, através de um robô, onde o médico segura um simulador aqui, um joystick, como se fosse um videogame, e ele controla um robô que está operando o corpo de uma pessoa do outro lado do mundo. Olha que incrível. Só que isso faz com que as coisas se tornem muito mais complexas. Isso faz com que as decisões precisem ser tomadas de uma forma muito mais rápida. E aí, não dá mais para a gente fazer um planejamento estratégico para 10 anos. Porque o mundo está mudando muito rápido. O mundo está mudando numa velocidade muito rápida. E os planejamentos estratégicos tendem a cada vez serem mais diminutos. Os planejamentos estratégicos são cada vez menores. Para vocês terem ideia, em uma das organizações que eu trabalho, nós estamos fechando agora o planejamento estratégico dos próximos 3 anos. E você vai pegar os livros de administração e de estratégia e você vai ver. Eu citei na aula passada de Alberto Chiavenato e você vai ver que nos livros do Alberto Chiavenato ele fala que a esfera estratégica de um planejamento é de 5 a 10 anos. E nós estamos planejando para 3. Por que isso está acontecendo? Porque o mundo muda muito rápido. Notem, se a gente pegar a última grande pandemia que nós tivemos, que foi de H1N1, o desenvolvimento da vacina de H1N1 demorou aproximadamente 18 meses. E nós estamos falando de 10, 11 anos atrás? De 10 anos atrás. Demorou 18 meses, 1 ano e meio. 10 anos depois, nós estamos em questão de 8 meses, estamos numa fase onde já é a última etapa de pesquisa de mais de 65 vacinas. Ou seja, muito provavelmente nós chegaremos ao final do ano com vacinas sendo homologadas, e mais do que uma, teremos várias vacinas customizadas, vacinas de acordo com a necessidade de quem vai tomar. É muito provável que nós tenhamos uma vacina específica para o idoso, uma vacina específica para o jovem, uma vacina específica para aquele que é hipertenso, uma vacina específica para aquele que não é hipertenso. Olha que coisa incrível, que é o avanço da sociedade. Só que isso faz com que, de novo, as decisões precisem ser tomadas mais rápidas. Decisões sendo tomadas mais rápidas requerem planejamentos menores, porque tudo muda muito rápido, tá? Quando a gente vai para o planejamento tático, a gente entende que planejamento tático ele se refere muito no onde e como, né? Então, eu já sei o porquê e o quando eu quero atingir o meu objetivo. Agora, onde eu vou atingir o meu objetivo e como? Então, estamos falando do traçar metas de médio prazo. E aí nós estamos falando de um administrador, de um gerente, de um coordenador que está muito mais próximo das equipes, ao mesmo tempo que também está próximo da diretoria. Ele faz a ponte. Eu costumo dizer que o gerente é o facilitador do trabalho, da operação, né? E aí, olha que incrível. Nós tínhamos antes um plano tático de 3 a 5 anos.
O plano tático hoje dura no máximo 2 anos. Ele dura 1 ano e meio em média, né? Então, o médio prazo também diminuiu. E aí nós vamos para o plano operacional. O plano operacional, ele tem muito a ver com o que nós vamos fazer, né? Então, é a pequena meta, é a meta anual. O plano operacional, ele tem muito a ver com o técnico, com a pessoa que executa, ali com o supervisor de uma pequena área que está executando. E ele é muito específico. Então, ele vai ser dividido em áreas específicas. Então, por exemplo, quando a gente fala em planejamento estratégico, eu estou falando do todo de uma empresa. Quando eu falo do plano tático, eu posso estar falando de setores de uma empresa. Então, eu vou ter um plano tático financeiro, vou ter um plano tático de marketing, vou ter um plano tático de RH. Quando eu falo do plano operacional, eu estou falando das áreas, das sub-áreas. Então, eu vou ter um plano operacional dentro da área de RH para o meu setor de departamento pessoal, o meu setor de gestão de pessoas, o meu setor de benefícios, o meu setor de desenvolvimento humano, o meu setor de gestão de conhecimento. Ok? Espero que seja claro até aqui para vocês. Tá? E aí nós chegamos num conceito de estratégia, pessoal. Tá? E aqui eu já quero falar um pouco sobre o RH estratégico. Tá bom? O RH estratégico, ele tem a capacidade de promover crescimento e solidez para toda e qualquer empresa. Por quê? Porque o RH estratégico ele vai estar muito alinhado aos objetivos globais da empresa e ele vai criar um cenário mais fluido de trabalho. Ele vai promover uma motivação nos funcionários. Ele vai desenvolver esses funcionários para que eles cheguem mais longe, para que os seus limites sejam mais amplos. Ok? E aí, ele vai trazer grandes talentos para sua organização de uma forma que a sua organização tende a atingir metas mais rapidamente, ok? Então, é muito importante que a gente entenda o conceito de estratégia para aprofundar no RH estratégico, tá? E aí, falando sobre o conceito de estratégia, tem muito a ver com o caminho que nós estamos seguindo para atingir o objetivo, certo? Quando eu falo de liderança, eu sempre digo o seguinte, qual que é a diferença do chefe e do líder? A estratégia que ele utiliza. Enquanto o chefe, ele tem estratégias de comando, ou seja, ele fala, olha, faça isso. O líder tem estratégias de persuasão, ele tem estratégias de convencimento, ele tem estratégias de engajamento. Enquanto o chefe fala, faça isso, o líder fala, façamos isso. E qual que é a diferença disso? Quando o chefe fala, faça isso, ele está falando da sala dele. E quando o líder fala, façamos isso, ele está falando da linha de produção. É a diferença. Fica muito claro do técnico, né? Do técnico. Quando o técnico de futebol fala, vai lá e treina o goleiro, ele está sendo chefe. Ele está falando pro preparador físico, vai lá e treina o goleiro. Quando o técnico vai lá no gramado, num dia de treino, e chuta pro goleiro agarrar e fala, pula mais pra cá ou pula mais pra lá, ele está sendo líder. Tá entendendo a diferença? Quando o líder é o primeiro a chegar e o último a sair da empresa, ele está sendo líder. Quando o líder vai lá na operação e faz uma peça junto com os funcionários para entender a dor do funcionário, para entender a angústia do funcionário, ele está sendo líder, ele está inspirando pessoas. Agora, quando ele fala, chama a manutenção para entender o que está acontecendo, chama o RH para entender o que está acontecendo, ele está sendo chefe somente. Então, é muito importante a gente ter clareza sobre as diferentes estratégias que você pode ter dentro do RH. Tem muito a ver com como. Você vai atingir o objetivo? Sim, você vai atingir o objetivo. O chefe, ele atinge o objetivo tanto quanto o líder? Sim. Mas o chefe demora mais tempo para atingir o objetivo e ele tem sempre em risco a estratégia não, ele tem sempre em risco a qualidade. Enquanto o líder, ele tende a atingir os objetivos mais rápido,
e com maior qualidade. Mas nós teremos uma aula específica sobre liderança e nós falaremos sobre as ferramentas de liderança e aí vocês vão entender por que o líder ele tende a chegar mais fácil. Mas voltando, aqui eu queria falar um pouco sobre o conceito de gestão de pessoas, tá? O conceito de gestão de pessoas é uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas que são definidas com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano das organizações. Ou seja, pessoal, deixa eu virar aqui um pouquinho mais a câmera que eu tô saindo fora do quadro. Aí. Ou seja, pessoal, quando a gente fala da gestão de pessoas, nós estamos envolvendo habilidades, competências, métodos, as políticas internas da empresa, ou seja, a forma como as coisas devem ser feitas, os valores dessa empresa, a visão, a missão, e tudo isso vai ser traduzido em comportamentos que as pessoas deverão ter dentro da empresa, ok? Esses comportamentos, pessoal, a câmera ainda não está boa, oh meu Deus, esses comportamentos, eles vão ditar muito sobre a cultura da empresa, ok? Então, é muito importante a gente ter a clareza de que a gestão de pessoas, ela permeia todo esse emaranhado de atributos. Calma, isso vai ficar mais fácil. Eu prometo que isso vai ficar mais fácil. Vamos lá. Quando a gente fala do planejamento dentro da gestão de pessoas, nós estamos falando de uma coleta de informações que servirão para apoiar as decisões sobre os investimentos a serem feitos nas atividades de gestão de pessoas. Então, por exemplo, a minha empresa ela pode estar sofrendo com improdutividade. E aí, quando a gente vai analisar, a gente descobre que a improdutividade se dá porque os funcionários estão faltando muito. Opa, eu já tenho um indicativo aqui. Então, essa informação começa a me mostrar o caminho para planejar a solução desse problema. Tá? Eu vou ter que me aprofundar nessa informação para poder entender melhor qual é a solução para o problema. Então eu sofro muito com absenteísmo, né? Absenteísmo é o termo que se dá para falta, né? Para os funcionários que faltam. Então, meu índice de absenteísmo está alto, meus funcionários faltam muito. Quando eu investigo mais a fundo, eu descubro que os meus funcionários faltam muito e sempre apresentam o atestado médico. E quando eu analiso o atestado médico, eu descubro que são geralmente doenças respiratórias do funcionário e dos filhos. O que eu começo a entender? Que eu preciso investir melhor na saúde do meu funcionário. Investir na saúde do meu funcionário não significa somente ter um plano de saúde, oferecer um plano de saúde para ele. Não. Significa que eu preciso avaliar as condições de trabalho. Significa que eu posso desenvolver ações dentro da minha empresa para saúde do meu funcionário. Então eu posso colocar ações de ginástica laboral. Pensando aqui na doença respiratória, eu posso colocar atividades, por exemplo, de conscientização sobre a umidade do ar. Você sabia que boa parte das doenças respiratórias são oriundas da oscilação da umidade do ar? Quando a umidade do ar reduz, as mucosas ficam mais secas, porque não tem umidade, e as pessoas tendem a ter mais problemas respiratórios. Então, quando eu faço uma ação falando que as pessoas precisam se hidratar, que durante os períodos de tempo seco não é adequado que as pessoas façam atividades físicas debaixo do sol, a sol a pino, que elas precisam beber mais água do que antes, que elas precisam analisar a umidade das suas casas. Então, eu começo a ter ações pensando nisso. Eu coloco um bebedouro numa área determinada da minha empresa para que o meu funcionário beba mais água. Eu começo a regular melhor o ar-condicionado da minha empresa para controlar melhor a umidade dos setores. Ou seja, estou definindo
quais serão os investimentos que eu farei para reduzir o absenteísmo da minha empresa. Então, é muito importante a coleta de informações quando a gente vai fazer o planejamento da gestão de pessoas, ok? Eu trouxe aqui para vocês os principais processos da gestão de pessoas, tá? Então, bom, retomando aqui, pessoal, eu tô gravando aqui a aula para vocês, meu telefone começou a tocar. Eu imagino que tenha interferido aí, por isso que eu pausei aqui a gravação para desligar o telefone. Mas retomando aqui, então, eu trouxe 6 principais processos da gestão de pessoas, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e a partir da próxima aula a gente já aprofunda em um deles para a gente poder desenvolver no nosso módulo. Então, o primeiro deles trata de agregar pessoas, o segundo trata de aplicar pessoas, o terceiro de recompensar pessoas, o quarto de desenvolver pessoas, o quinto de manter pessoas e o sexto trata de monitorar pessoas. E nós vamos aprofundar neles no decorrer do nosso módulo, mas é importante que eu elucide um pouco melhor sobre cada um deles. Então, quando a gente fala do processo de agregar pessoas, nós estamos falando dos processos que são realizados para inserir novas pessoas na nossa empresa, e aí isso abrange a atração e a seleção de talentos. Quando a gente fala de atração de talentos, pessoal, eu não estou falando só do processo de recrutamento e seleção, eu estou falando também de um processo de posicionamento institucional da minha organização. Como é que os funcionários que já trabalham na minha organização enxergam a minha organização? Será que eles reconhecem a empresa que eles trabalham como uma boa empresa para se trabalhar? Existem estudos que algumas revistas de negócios fazem, a Você SA faz, a Exame faz, a Você RH faz. Existem empresas que fazem avaliação do clima organizacional também. Uma delas se chama GPTW, que é Great Place to Work, né? Que vai analisar clima organizacional e eles emitem selos de ótimos lugares para trabalhar. Outros têm os selos de melhores empresas para se trabalhar e eles sempre trazem um ano. E essas avaliações são feitas pelos funcionários. Geralmente essas avaliações são feitas de maneira anônima, o funcionário não se identifica e ele vai avaliar a empresa onde ele trabalha e ele vai ali dizer se ele está satisfeito ou não, se é uma empresa ruim, se é uma empresa regular, se é uma empresa boa, se é uma empresa ótima, se é uma empresa excelente para se trabalhar. Isso está relacionado à atração de talentos, porque as pessoas que não são funcionárias dessa empresa e estarão tendo acesso, né, a essas informações quando elas lerem esses estudos, né, essas pesquisas, e descobrirem que a sua empresa é uma excelente empresa para se trabalhar de acordo com a visão dos funcionários dessa empresa, elas quererão trabalhar na sua empresa. Então, você consegue atrair talentos a partir do posicionamento institucional da sua empresa. Em contrapartida, aquelas empresas que passam vergonha alheia, aquelas empresas que se posicionam de maneira inadequada, que estão sempre envolvidas em escândalos, que estão sempre com problemas, né? Eu vi essa semana ainda uma grande empresa mundial do setor varejista, supermercadista, que faleceu um promotor de vendas dentro da empresa e a empresa não fechou a porta imediatamente. A empresa cobriu esse promotor com guarda-chuvas, cobriu o corpo desse promotor com guarda-chuvas. Pessoal, sendo muito honesto a vocês, eu não teria interesse em trabalhar numa empresa que tem uma atitude como essa. Essa mesma empresa, no passado recente, se envolveu num escândalo onde um prestador de serviço maltratou um pet, maltratou um cachorrinho, o cachorro faleceu. Então, empresas que estão envolvidas em escândalos, empresas que os funcionários não enxergam elas como sendo um ótimo lugar para se trabalhar, essas empresas, elas não vão atrair talentos. Pode pagar um ótimo salário, pode ter vários benefícios. Se o clima organizacional for ruim, ela não vai atrair talentos. E se atrair, ela não vai conseguir manter os talentos.
tá? E aí é claro que uma outra etapa que existe dentro do processo de agregar pessoas é o processo de recrutamento e seleção, que nós vamos estudar a partir da próxima aula, ok? Na sequência, nós temos o próximo processo que trata-se de aplicar pessoas, que corresponde aos processos da modelagem de trabalho, né? Então, tem muito a ver com o desenho organizacional, com análise e descrição de cargos, que nós também passaremos por isso, né? Com o direcionamento das pessoas e com a avaliação de desempenho das pessoas. Ou seja, tem a ver com o desenho dos cargos, com o desenho das funções, com a descrição de tudo isso, com a clareza do que cada uma das pessoas tem que fazer, com o desenho da hierarquia da empresa, se for uma empresa que adota um modelo hierárquico, né? Hoje é muito comum as empresas não adotarem mais estruturas hierárquicas muito altas, né? As empresas estão planificando cada vez mais, que é para poder dar liberdade democrática nas decisões para as equipes. Então as decisões são tomadas na maioria das vezes pelas equipes, né? E é muito comum você ter pessoas de uma equipe trabalhando em projetos com outras equipes. É muito comum a gente ter uma orientação de trabalho por projeto e não mais uma orientação de trabalho por hierarquia, tá? Isso vem se tornando cada vez mais comum dentro das organizações, principalmente as organizações de grande inovação, as organizações que estão na ponta da tecnologia, as organizações que ditam tendências. Quando você for analisar, por exemplo, Google da vida, o Google não tem hierarquia? Oh, meu Deus, e agora? Tem hierarquia, mas é uma hierarquia muito mais achatada, é uma hierarquia muito mais plana do que, por exemplo, uma empresa tradicional de 50 anos atrás, tá? Então, é importante ter clareza sobre isso. E aí, quando a gente fala do direcionamento e da avaliação do desempenho das pessoas, a avaliação do desempenho nada mais é do que o próprio nome diz, é você avaliar como a pessoa vem se desenvolvendo. Nós vamos falar sobre isso mais adiante no nosso módulo. Também teremos uma aula específica para falar sobre avaliação de desempenho, mas nada mais é do que você avaliar um colaborador a partir do desempenho que ele teve através de um determinado espaço de tempo que foi acordado lá no início, tá? Existem vários métodos para poder avaliar o desempenho das pessoas e nós vamos falar sobre isso, tá? Na sequência, a gente entra na fase de recompensar pessoas, e aí todo mundo pensando na grana, time is money, quero dinheiro na minha conta. Sim, estamos falando de salário, estamos falando de remuneração, mas estamos falando também de benefícios diretos e indiretos. Eu tô falando de um plano de saúde, mas eu tô falando também de um vale desconto numa academia. Eu tô falando também de um clube de desconto numa rede de varejo. Eu tô falando de um desconto numa bolsa de estudo para você poder fazer uma especialização, para você poder fazer uma faculdade, para você poder se desenvolver dentro da organização. Eu tô falando do ticketzinho ali que você ganha para ir ao cinema, para fazer o sorteio de uma viagem. Tudo isso a gente tá falando de recompensar pessoas. Tô falando de premiação para aquela equipe que bateu o Mega Blaster da Meta, que foi a empresa líder de vendas naquele período. Uou, uhul, né? É disso que eu tô falando, né? Quando a gente fala de recompensar pessoas, de manter a motivação desses funcionários, de reconhecer, o cara aparecer lá no quadrinho, de funcionário do mês, parabéns, São José das Couves, você foi funcionário do mês, né? Não fez mais do que a sua obrigação, mas enfim, é disso que eu tô falando quando a gente fala de recompensar pessoas, e nós também teremos a oportunidade de aprofundar. Na sequência, nós temos desenvolvimento de pessoas, e aí tem uma área que eu sou #apaixonado, que é a área da gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é incrível, porque a gestão do conhecimento ela vai concentrar todo o conhecimento que é produzido dentro da empresa, seja a título de concentrar pesquisa, de concentrar dados, de concentrar informações sobre o que a empresa está desenvolvendo. Para quem é gestor, olha, dica que eu dou: gestor tem que ser irmão da gestão do conhecimento, porque ele vai ter informações incríveis sobre o seu negócio e ele vai tomar decisões muito mais acertadas sobre o negócio, tá? E a gestão do conhecimento vai trazer informações estratégicas sobre os funcionários e dessa forma você vai poder definir os caminhos que esse funcionário vai seguir e dessa forma vai
desenvolvendo esse funcionário num trabalho contínuo aí, incrível, tá? A gente fala de treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, né? E aí é muito louco, porque quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, já vem à mente, né, aquela pessoa do RH que chega e fala assim, olha, vamos fazer o treinamento sobre o uso de EPI, né? Vamos fazer o treinamento sobre saúde e segurança no trabalho, sobre ergonomia, né? Aquelas palestras chatas pra cacete, fica uma pessoa falando 2 horas, dá uma apostila, aí você assina um termo de que você está ciente, que você foi treinado e você sai de lá sem ter aprendido nada. Meu Deus, dá vontade de arrancar os cabelos, né? Você fala assim, meu, que coisa chata, acho que todo mundo já passou por isso, se não passou, se prepara porque você vai passar. Sim, existem treinamentos que são chatos pacas, são muito chatos, mas existem treinamentos que são de extrema importância e não precisam ser chatos. Por exemplo, quando você é contratado pela empresa, você tem que passar por um treinamento. Às vezes você vai trabalhar com um sistema novo e aí é importante que você conheça esse sistema. Você vai ficar uma semana fazendo treinamento sobre o sistema, sobre uma ferramenta. Esse treinamento ele pode ser interno, pode ser um funcionário da empresa que está oferecendo um treinamento, funcionário que é especialista naquilo, está oferecendo treinamento para uma equipe, pode ser o gestor que vai oferecer o treinamento para a equipe, mas também pode ser alguém externo, pode ser uma empresa de fora que vai vir e vai trazer esse treinamento. Só que eu queria chamar a atenção aqui para uma questão que é muito importante, pessoal, mas é muito importante. Como é que você treina soft skills? Como é que você treina soft skills? Como é que treina o quê, professor? O que é soft skills? Do que você está falando? Você pirou? Viajou na batatinha? Soft skills? O professor tá maluco? Não! O professor não tá maluco. Soft skills são as competências que não são técnicas. São competências relacionais, competências emocionais. São competências não cognitivas diretamente. Competências psicológicas, competências de espiritualidade, competências culturais. Como é que você desenvolve treinamento para isso? Será que dá para aprender a se controlar emocionalmente? Dá para aprender a ser menos explosivo num treinamento? Olha, vocês vão agora sentar na cadeira aí, eu vou te falar 10 lições para você deixar de ser uma pessoa explosiva e você vai sair daqui uma nova pessoa. Uhul! Coaching campeão. Claro que não. É claro que não, isso não funciona, gente. Se alguém oferecesse pra você, desculpa, eu não acredito. Se alguém disser que você vai ficar sentado numa cadeira durante 8, 10 horas e vai sair de lá uma pessoa mais tolerante, eu não acredito. Ai, professor, mas como então que se desenvolve isso? Eu não sei, não é simples. É complexo. E pra desenvolver isso, cara pálida, sinto lhe informar, você vai precisar de tempo. Vai precisar de paciência, de abertura, de exemplos, de feedbacks contínuos. Vai precisar querer, vai precisar se revisitar. Dá trabalho e dói. Mas é possível. É possível. E é função da gestão de pessoas também desenvolver as pessoas nesse aspecto, ok? Dando prosseguimento aqui, nós chegamos ao próximo processo que trata da manutenção das pessoas, né? Como que a gente mantém pessoas, né? Um dos passos que eu acho de extrema importância é a cultura organizacional. Todo mundo tem que ter clareza sobre a cultura organizacional. Ai, professor, lá vem você de novo com esse papo de cultura organizacional, mas você não explica o que é cultura organizacional. Cultura organizacional tem muito a ver, pessoal, com a forma de ser da empresa, como que as pessoas se comportam dentro da empresa. Geralmente a cultura organizacional ela é determinada pelo perfil do dono da empresa, porque isso vai passando de anos em anos, ou então através das políticas que são desenhadas. E as políticas são desenhadas geralmente no RH, né? Então, mais uma função para gestão de pessoas aí que vocês vão descobrir, né? A gestão do clima, eu falei agora há pouco sobre as pesquisas sobre o clima organizacional, mas é preciso gerir o clima organizacional. Um dos grandes desafios que as empresas estão tendo no momento de pandemia é fazer a gestão do clima organizacional. E por quê? Porque as pessoas estão trabalhando de casa. Olha quão complexo é isso. Como é que você monitora o clima das pessoas se cada uma está inserida num contexto completamente distinto? Eu tô aqui na minha casa, no meu quarto, e aí eu posso ter uma pessoa que está do outro lado, na casa dela, no escritório, que ela tem na casa dela. Eu posso estar aqui na minha casa num calor do inferno. E outra pessoa pode estar na casa dela, porque bacana, tem um ar-condicionado em casa.
E a outra pessoa pode estar fazendo num jardim florido com um beija-flor que vem e dá uma bitoca no seu nariz. E aí você tá zen. Vocês entendem como é complexo você monitorar o clima da sua organização em momentos de home office? É difícil, mas é uma das funções da gestão de pessoas, tá? Isso é de extrema importância fazer monitoramento para você poder manter as pessoas, né? Para você poder manter as pessoas dentro da sua organização. E aí, já chegando ao final, nós temos monitoramento de pessoas, que são processos cuja finalidade é acompanhar as atividades realizadas pelas pessoas e os respectivos resultados gerados. É daqui, é das análises, nós vamos fazer as análises a partir da geração de informações que virão dos sistemas de monitoramento de pessoas, tá? Quando a gente vai fazer lá o feedback na avaliação de desempenho, é aqui que a gente vai buscar a informação. E aqui entra a nossa área irmã, né? A gestão de conhecimento que vem, chega pertinho aqui, ó, no ombro da gestão de pessoas, para poder entender melhor como monitorar e tabular dados para as tomadas de decisão dos gestores de pessoas. E para fechar nossa aula, eu queria compartilhar com vocês alguns dos desafios da gestão de pessoas, tá? Então, pessoal, um grande desafio da gestão de pessoas trata da formação de líderes. Formar líder é um desafio gigantesco, porque não tem bula, não tem fórmula mágica, né? Para você formar um programador de computadores, você vai trazer para ele uma série de requisitos técnicos. Ele tem que aprender linguagem de programação, lógica de programação, e C Sharp, JavaScript, Python e o raio que o parta, né? E aí você vai ter um programador. Agora, líder fala com pessoas. E o cérebro é um sistema que a gente não entende. Definitivamente. O computador é um sistema que a gente consegue entender. Por isso que você forma programadores muito mais fácil do que formar líderes. Agora, o cérebro humano, esse eu vou falar. Se você conhece alguém que entende o cérebro humano, eu sinto dizer. Mas você está sendo enganado! Está sendo iludido, sinto dizer. O cérebro humano é muito complexo, gente, é muito complexo. E aí, se ele é complexo, é muito difícil você formar líderes, porque os líderes vão lidar com cérebros humanos, com pessoas, né? Um outro desafio da gestão de pessoas é conseguir aliar tecnologia e produtividade, né? A gente já falou muito sobre produtividade e sobre tecnologia no módulo anterior. E esse é um grande desafio para a gestão de pessoas, porque às vezes você vai ter um cara na sua equipe ou uma moça que é incrível para gerir pessoas, para conversar com as pessoas e tal, mas é um analfabeto tecnológico. O cara não consegue fazer uma fórmula de soma no Excel, não consegue tabular uma página no Word. Olha que complexo. Como é que a gente vai aliar tecnologia, produtividade, para que esse cara possa se desenvolver, né? Depois a gente tem aliar qualidade de vida e produtividade. Aí, meu, o bicho pega de verdade, galera. Por que o bicho pega de verdade quando a gente chega aqui? Porque é muito difícil você ter uma produtividade alta. Opa, deu um lag aqui na câmera. É muito difícil ter uma produtividade alta e ao mesmo tempo você ter qualidade de vida no trabalho. É difícil. Mas é possível, tá? Mas é possível. Valorizar a inteligência emocional também é um grande desafio, porque você está lidando com pessoas diferentes e cada uma das pessoas tem uma inteligência emocional diferente. E tem uma questão que, assim, entender a inteligência emocional já é difícil, né? Então, é bem complicado. Um recrutamento mais eficiente. Nossa, gente. O que tem de empresa que recruta errado, que contrata errado, é bem complexo. E por último, e não menos importante, a questão geracional. Gente, você tem que lidar, gerenciar pessoas de gerações diferentes dentro da sua equipe. Ai, como é difícil.
Porque às vezes você tem uma pessoa de 50 e poucos anos tendo que lidar com uma pessoa de 20 e poucos anos. E a pessoa de 50 e poucos anos tem uma tendência de comando muito grande. A pessoa de 50 e poucos anos vem de uma geração onde o chefe mandava e a galera executava. E chegava no final do dia, batia o cartão e ia embora. Final do mês recebi, estava tudo bem. Agora a pessoa de 20 anos, quando o chefe manda, a pessoa quer saber, mas por quê? Mas quando? Mas onde? Qual o sentido? Qual o propósito disso? Não, você vai fazer porque eu tô mandando, diz o chefe. E o cara fala, não vou fazer, porque se eu não entender o propósito, eu tô fora. E o chefe fala, mas se você não fizer, eu vou te demitir. E o cara fala, ok, então você me demita, que eu vou trabalhar numa outra empresa que me valorize. Estão entendendo? É só um pequeno exemplo das questões geracionais. A gente vai falar sobre isso mais adiante também. Isso daria um mês de aula. Falar sobre as questões geracionais. Olha, são problemas bem barra pesados, tá? Pessoal, estou encerrando por aqui o nosso grande encontro. Queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. E dizer também que na próxima semana, muito provavelmente, nossa aula será ao vivo. Tá bom? Então, fiquem ligados aí, tá? Revisem a matéria. Vem aí atividades pra gente poder fazer adiante. Fiquem com Deus. Um beijo, turma.